Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Nós reconhecemos, Pai, a Tua presença neste lugar, nessa manhã. Sabemos que Tu és bondoso e digno de receber toda a nossa adoração, todo a nossa atenção, todo o nosso louvor. Por isso continua a falar conosco. Abrimos o nosso coração a Ti. Obrigado pela Tua cruz, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que pagaste morrendo por nós, para que pudéssemos ser livres e tivéssemos acesso ao Pai. Que nessa manhã nos lembremos disso mais uma vez, como cantamos no início, e vivamos nessa autoridade, nessa alegria de saber que somos filhos de um bom Pai. É assim que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero conversar com vocês hoje sobre o destino que eu e você temos. Amém? Você pode ler o que está escrito aí? Vida eterna. O que vem na sua mente quando você pensa em algo que é eterno? O que você pensa aí? No amor eterno, não é verdade? Eu procurei coisas eternas. Gente, tem tanta música de romance, né? Música romântica que fala de juras de amor eterno, não é verdade? O que você pensa em algo eterno? A gente tem uma ideia do que é algo eterno? Eu lembrava, uma das coisas que sempre ficou na minha cabeça com relação à eternidade foi quando a gente assistiu Vocês assistiram aqueles filmes da Marvel, dos Vingadores? Quantos assistiram isso aí? E eles brincavam bastante com isso de eternidade, né? Tinha lá o Thanos que fazia assim, e acabava com a população do mundo, do universo e tal. E toda a discussão que roda muito, tanto em livros, em ficção científica, em filmes, está sempre pensando sobre a eternidade. E a eternidade é uma coisa que é o fim, certo? A eternidade fala de não ter um fim, mas nos remete, querendo ou não, ao fim de alguma coisa, ao fim desta era, por exemplo. Quando você vai trabalhar, você está lá no seu trabalho, tudo, você pensa quando vai chegar o horário de você ir para sua casa, sim ou não? Muitas pessoas pensam trabalhando no fim. Tem pessoas que não gostam de pensar muito no fim, que quando pensa no fim já tem um pouco de ansiedade, não é verdade? Assim, vai sair de férias e já está pensando no fim das férias. Vai começar alguma coisa e já está pensando no final. Para algumas pessoas, pensar no fim gera ansiedade. Mas eu quero lembrar, meus irmãos, e compartilhar com você que a eternidade foi algo criado por Deus e colocado no meu e no seu coração. Por isso que quando nós perdemos alguém nesta vida, seja pela idade, ou seja, quando alguém morre de maneira inesperada, nós sofremos. Sofremos ou não sofremos? Porque o nosso coração não foi feito para essas partidas. Nós somos criados com um senso de eternidade no nosso coração. Então é verdade isso, que João 3,16, um texto muito famoso, que todos nós conhecemos praticamente de cor, Jesus fala isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sim, é verdade, Jesus morreu por nós para nos salvar, mas Ele não nos morreu na cruz para nos salvar das maldades desta vida ou das coisas deste mundo. Jesus morreu por nós para nos salvar de uma eternidade sem Deus. Tem um escritor que ele fala que ele gosta de mostrar e ilustrar a eternidade como assim, dessa maneira. Se um pássaro pegasse todos os dias um grão de areia e começasse a empilhar no mesmo lugar, dia após dia, quando esta montanha de grãos de areia se tornasse do tamanho do Monte Everest, ainda assim seria o começo da eternidade. Para saber, e é legal porque assim, não existe nenhuma métrica humana, científica, que consiga mostrar para nós o que é algo eterno.
E Deus, Ele vai falar na sua palavra que Ele era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ninguém criou a Deus, mas Ele sempre existiu. Ele criou-nos, Ele nos ama e Ele estará para sempre. É muito maluco você pensar nesse nível de eternidade, numa coisa tão grande. Deus criou, meu irmão, o homem como um ser eterno, para ser como ele era. A Bíblia fala lá em Gênesis, criados à imagem e semelhança. Porém, quando vem o pecado, ele destrói essa eternidade física. Mas a eternidade do nosso espírito foi mantido. Apesar do nosso corpo morrer certo tempo, Gênesis 6, depois do pecado lá de Adão e Eva, deles serem separados do jardim, Deus fala para eles, o meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. E aí Deus diz, seus dias serão limitados a 120 anos. Até antes desse Gênesis 6, não existia nenhuma menção na Bíblia de que Deus queria diminuir o tempo de vida dos homens. Porque Deus criou eu e você para um relacionamento. Você pode repetir comigo? Relacionamento? Relacionamento não é para ter fim. As nossas relações se rompem. Porque a gente se ofende, porque a gente se machuca. Às vezes a gente não perdoa. Mas Deus criou o homem e a mulher para que eles fossem eternamente seus filhos e filhas. Vocês estão comigo aqui, gente? Então nós temos que lembrar que o pecado, ele acabou com essa nossa capacidade de viver fisicamente de maneira eterna. Mas sempre foi do propósito de Deus que nós habitássemos com Ele eternamente, desfrutando da sua presença. O texto de Romanos 6:23, ele vai falar sobre isso, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estudando sobre isso e preparando essa mensagem, quantas vezes existem citações sobre vida eterna atreladas ao novo nascimento? Toda vez que a Bíblia vai falar sobre nascer de novo, passar pela cruz, receber um novo Espírito, ele vai falar, porque Ele quer que vocês tenham a vida eterna. E a vida eterna, gente, é algo que nós cristãos precisamos desejar e ansiar. Como eu falei no início, muitas vezes a gente vai trabalhar, fica pensando na hora de sair, mas muitas vezes a gente não vive a nossa vida aqui pensando na eternidade. Às vezes a nossa maneira de enxergar as coisas, ela é muito curta. É ou não é? Talvez, se eu pensar, falar para você, o que você espera fazer no ano de 2025? Tem algumas pessoas que têm algum projeto já, os hiperplanejados já devem ter algum projeto aí. Alguns às vezes já tem até umas férias programadas para 2025. Só que se a gente começar a expandir um pouco, você fala assim, qual o seu projeto para daqui 5 anos? Aí tem uns que começam a falar, eu vou estar vivo, eu vou sobreviver daqui a 5 anos. E quando começa a pensar em 10, tem alguém com um projeto de 10 anos? Se tiver, você pode dar uma aula para a gente, porque nós precisamos aprender a planejar. Mas é legal, quando você pensa em empresas pensam às vezes 2, 3, 4, 5 anos, porque envolve investimento, envolve muitas vezes contratar pessoa. A gente quando planeja a igreja, a gente planeja a cada 2 anos, não dá para planejar 1 ano de igreja. Por quê? Porque é muita coisa. Você percebe no nosso acampamento de jovens, a gente alterna acampamento de jovens, acampamento de casais, porque fica pesado, então a gente pensa 2, 3 anos para poder atingir o propósito ao qual nós temos. Então a gente está com a mão na massa hoje, mas olhando para o futuro. E pensar sobre a eternidade é botar a mão na massa hoje e olhar para o futuro. Então, meu irmão, minha irmã, eu preciso que você se lembre que é o nosso destino é a vida eterna com o Pai, amém? É vontade de Deus que eu e você vivamos eternamente. É a vontade dele. Mas onde que ela começa? Como é que a gente pode ter certeza da vida eterna? Eu vou passar por 4 etapas aqui e eu quero que você tente se identificar em qual etapa você está. Porque a vida eterna ela é uma só, e ela é só em Cristo, como diz a palavra.
Porém, nós podemos viver em compreensões diferentes sobre como é a vida eterna. A primeira etapa que eu quero citar com vocês é que a vida eterna ela é em Cristo. Você pode repetir comigo? Em Cristo. No Evangelho de João nós temos 14 citações diretas sobre Jesus, só Jesus falando sobre vida eterna. Inclusive em João 10:10 ele fala que ele veio para nos dar vida em abundância, não é verdade? João 1, versículo 4 diz: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. É que nós vamos celebrar no Natal, não é verdade? O verbo que se fez carne habitou entre nós, Emmanuel, Deus conosco. A Bíblia fala que ele é a própria vida, ele possuía a vida, e a sua vida trouxe luz. João 14:6 vai dizer, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Por isso que a vida eterna, meu irmão, minha irmã, você precisa sempre se lembrar disso, ela começa em Cristo. Tudo que se diz eterno, mas não se encontra em Cristo, é falso. Por isso que quando nós celebramos casamento, e no nosso curso de noivos, ou no nosso curso de casados felizes, você vai sempre ver aquele texto, que fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por que a gente usa esse texto como chave para casamentos? Por quê? Porque um casamento não pode se tornar eterno sem Cristo. Não pode se tornar eterno sem Cristo. São juras de amor vazias. Para dar um exemplo, dentre tantos outros. Deus, quando Ele forma uma aliança, Ele faz uma aliança, a Bíblia vai falar, testificada por 3 partes, o sangue, a água e o Espírito. Ou seja, 3 testemunhas dizendo de que a aliança que Jesus fez na cruz por nós é eterna. A Bíblia é muito séria quando ela fala sobre isso. Então, somente o que Cristo oferece é eterno. Você pode repetir comigo essa frase? Somente o que Cristo oferece é eterno. Cristo é eterno. A vida que flui dele é a vida eterna. Portanto que as palavras dele são vida. A eternidade, gente, ela é algo sobrenatural, que nós só podemos receber como presente dado pelo Pai. Então a vida eterna, meus irmãos e irmãs, é a vida de Cristo. Então essa é a primeira etapa. Você fala: Gustavo, tudo bem, eu creio. Eu creio em Jesus, eu estou em Cristo. Maravilha. Então nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é por meio da palavra de Cristo. A vida eterna vem por meio da palavra de Cristo. Pedro, no momento então, quando Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, ele fala: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Não tem as palavras para atender e tornar a nossa vida melhor aqui. Pedro tem uma revelação dada por Deus, porque Jesus vai falar para ele depois, certo? Pedro, porque isso não foi revelado a você por homem, mas foi revelado pelo meu próprio Pai, sobre você, sobre esta convicção, e eu edificarei a minha igreja. Pedro está dizendo: não tem para onde nós irmos, só você tem as palavras de vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, a vida de Cristo é entregue e comunicada ao mundo através das suas palavras. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Você quer ter convicção da vida eterna? Você precisa ler a Bíblia. A gente quer vencer pensamentos depressivos? A gente precisa ler a Bíblia. A gente quer vencer medo da morte? A gente precisa ler a Bíblia. Porque são palavras de vida que saem de Jesus. Em João 3,16, no versículo 17, Jesus fala: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Isso é uma boa notícia ou não é, gente? Palavras que saíram da boca de quem? De Jesus. Então a vida eterna, ela passa pelo que Jesus disse. Então quando ele estava na terra, ele falou essas palavras de vida, e ele ensinou os discípulos a ensinarem o que eles aprenderam através das palavras dele. Tanto que a grande comissão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os aquilo que vocês têm aprendido. Os discípulos, isso envolve a nós, não devemos inventar outras coisas, a não ser repetir as palavras que Jesus fez, como o Steve que nós vimos ali. Está inventando alguma coisa, gente? Não.
Ele está fazendo o que ele leu na palavra. Ele está repetindo as palavras que Jesus disse. Há poder nas palavras de Jesus, amém, gente? Há poder. Mas às vezes nas nossas palavras nós damos muita trela e muito espaço para palavras que são incoerentes com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus. E isso gera insegurança, medo no nosso coração, a ponto de muitas vezes a nossa fé ser enfraquecida. É como se nós crêssemos em Jesus com a nossa mente, mas as palavras que saem da nossa boca é como se fosse uma pessoa que não crê, um ateu. Eu creio em Jesus aqui, de domingo, quando eu estou cantando. Mas quando me perguntam no meu trabalho como está a minha vida, eu só falo a desgraça. Eu só falo o que me falta. Eu só falo que os meus filhos não prestam. Eu só falo que o meu casamento não presta. As palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Pedro está falando, só tu tens palavra de vida eterna, não só para que nós vivamos essa eternidade, mas que isso nós só podemos andar para a vida eterna se crermos nas suas palavras. Por isso que a vida de Cristo, ela vai chegar até as pessoas quando nós repetimos as palavras de Cristo. Meus irmãos, é muito triste quando nós temos notícias de pessoas que morreram e nós não sabemos se elas conheceram a Jesus. Eu quero falar isso com muito temor no meu coração, porque nós não podemos ser sincréticos. O que é o sincretismo? É acreditar que todos os caminhos dão para Deus. Nós não podemos falar que só porque as pessoas eram boas, elas vão então para o céu. Jesus fala que quem vai ao Pai tem que ser através dele, Jesus Cristo. Eu e você só temos acesso ao Pai se confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos o perdão dos nossos pecados e andarmos com Jesus. Isso pode acontecer em momentos diferentes da nossa vida, mas tem que Jesus Cristo ser Senhor da nossa vida. E muitas pessoas deixam essa terra, por qualquer intercorrência que seja, achando que vão para o céu porque a família era cristã. Jesus, eu cresci ouvindo essa frase, Jesus não tem netos, Jesus tem filhos. E ele falou que todos que creem nele são filhos de Deus. O Evangelho de João também nos garante isso. Vocês têm que tomar cuidado com esse evangelho que é muito conto de fadas e não exige um compromisso da nossa parte para levarmos a sério esta vida eterna. Não existe purgatório. Quando sabe o que é purgatório? Sabe o que é purgatório? A gente não morre aqui e fica numa sala esperando para ver se a gente vai fazer um upgrade para o céu. Não existe reencarnação. A gente volta como um cachorro, se a gente for muito ruim, ou se a gente for muito bom, a gente volta, sei lá, como uma pessoa rica, para na próxima, quando os ciclos passarem, Jesus voltar. Não existe reencarnação, a Bíblia nos garante isso. Existe uma vida e uma morte, diz o apóstolo Paulo. Depois dessa morte há a vida eterna, com Cristo ou sem Cristo. Isso é o que a Bíblia diz. Amém? Se cremos na Bíblia, temos que andar de acordo com a Bíblia. Por isso que não podemos viver sem o entendimento da vida eterna, não podemos viver sem pensar e refletir sobre aquilo ao qual nós estamos vivendo e por quem nós estamos vivendo. Então, se você tem vivido por meio da palavra de Cristo, você está na segunda etapa, maravilha, e nós chegamos na terceira. A terceira etapa é acreditar em Jesus. Pô, Gustavo, mas estar em Cristo, acreditar em Jesus, percebe que tem uma evolução nesse meio desse caminho. Tem muita gente que crê em Jesus no sentido de, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Deus existe. Mas eu não repito as palavras dele e eu não conduzo a minha vida pelas palavras dele. Há um problema. Tem pessoas que creem em Jesus, ouvem as palavras dele, maravilha. Só que além de ouvir as palavras, precisa crer. Não adianta você ouvir e não aplicar fé. Porque senão é como o Tiago vai dizer, é aquela pessoa que olhando no espelho, vê o seu rosto, mas quando sai, se esqueceu da imagem que acabou de ver. João 15,15, Jesus falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.
João 5,24, eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna, jamais será condenado, pois já passou da morte para a vida. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs. É Jesus que disse essas coisas. Então, você percebe, a vida eterna de Jesus, ele flui na nossa vida a partir do momento que nós estamos conectados com Ele. A vida flui pelo ramo. Não estar conectado com Jesus é um sério problema. João 15 fala de 3 ramos, fala do ramo que está conectado, mas está morto, então ele é cortado e jogado fora. Tem o ramo que já está morto, e tem um ramo que está conectado e gera frutos. Jesus não vai perguntar lá no céu quantos domingos nós viemos na igreja. Ele vai perguntar: eu sou o Senhor da sua vida? Essa é a grande pergunta. É lógico que nós congregamos, é lógico que nós estamos juntos, mas não é isso que está contabilizando ou dando-nos direito à vida eterna. O que dá-nos direito à vida eterna é crer em Jesus Cristo. E nós congregamos e vivemos isso por quê? Porque nós temos uma missão de amar mais ao Senhor, de amar mais as pessoas e fazer discípulos. Você vê que o versículo 5, capítulo 5, ele fala, não é que se vocês creem, vocês terão a vida eterna. Ele fala, vocês já têm a vida eterna. A vida eterna começa aqui. Fala para a pessoa do seu lado, a vida eterna começa aqui. Então a vida eterna não é uma coisa depois da morte. Quando uma pessoa começa a ficar doente, que a gente começa a pensar se ela conhece Jesus. Está no leito de morte, na UTI, a gente fala, tem que evangelizar aquela pessoa, porque vai que ela morre. Esse é um pensamento humano. O pensamento de quem está encarando a eternidade está falando, eu posso começar a desfrutar do que Deus tem na eternidade aqui, hoje. Por isso que eu perguntei para você no início, o que você pensa quando vem a palavra eternidade para você? Então a terceira etapa é que a pessoa precisa crer em Jesus. Mas ela precisa crer em Jesus nisso. Eu estou conectado, eu obedeço. A vida não acontece para mim se eu não estou com Jesus. E a quarta etapa, parou de funcionar aqui, põe a quarta etapa para mim aí. A quarta etapa é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Que beleza, está fluindo a vida de mim. E agora o próximo passo não é só fazer para Jesus, mas é ter um relacionamento com Deus o Pai. João 17,3, que esse é o versículo que eu estou há quase um mês parado nele. A vida eterna é isso: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Essas são as palavras de Jesus quando Ele está orando pelos seus discípulos, está orando por mim e por você. Jesus fala, a vida eterna é isso: conhecer a Ti. Ele está falando para Deus, certo? O único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então a vida eterna, meus irmãos e irmãs, pelas palavras de Jesus, é um conhecimento pessoal e íntimo de Deus, através de Jesus e do Espírito Santo. A vida eterna não começa quando nós morremos. A vida eterna começa quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quantos já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Como o Arnaldo mesmo pregou na semana passada, não dá para ser uma nova criatura com a mentalidade e o coração da maneira antiga. Então, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma boa notícia para você: você já está vivendo a vida eterna. Aí tem uns que talvez vão olhar e vão falar, pô, se a vida eterna é isso que eu estou vivendo, eu estou lascado, né? O céu vai ser isso aqui? É que às vezes, pela nossa falta de entendimento do que é a vida eterna, a gente tenta saciar a nossa vida com as coisas deste mundo. E nisso nós nos sentimos incompletos. Vida eterna, gente, não é tomar um remédio que impede que a gente fique doente.
Não é correr atrás do rejuvenescimento eterno. Não é criogenia. Não é aquele cara, você viu aquele cara que estava tirando o plasma e bebendo o plasma do filho para ver se ele durava mais. As coisas loucas. Onde que entende que isso é eternidade? Eternidade não é sobre deixar um legado para nunca ser esquecido. Tem pessoas que pensam que eu não vou ser eterno porque eu vou deixar um grande legado e o meu nome será lembrado. Jesus nunca falou sobre isso. São todas definições humanas que nós importamos achando que são bíblicas. Sendo que a Bíblia fala que o importante, o apóstolo fala, é que ele cresça e eu diminua. João Batista fala isso, o importante é que Jesus, o noivo, cresça e não eu. E por causa disso o nome daquele homem foi eternamente registrado na palavra. Vida eterna é sobre andar com Deus. Por isso que quando a palavra entra nos nossos corações, gente, a Bíblia, ela lança escuridão, lança fora, lança luz sobre a nossa escuridão, e a gente pode ver Cristo de uma maneira que a gente não via antes. Por isso que a cruz, gente, ela é magnífica. É por isso que nós precisamos dessa mensagem ser gritada: Deus ama o mundo. As pessoas precisam entender, porque Jesus falou que quando ele seria levantado, ele atrairia a todos. A Bíblia fala que ele atrairia a todos. Portanto, o Evangelho é para todos. Precisa ser pregado a todos. Dentro e fora de tempo. Mas se a eternidade é só quando eu morro, eu só começo a pensar o que vai acontecer da minha vida quando eu começo a ver que esta vida vai acabar. Você está entendendo o risco que nós corremos? De começar a pensar na vida eterna só quando estivermos diante da morte. É como se nós vivêssemos aqui, menosprezando a coisa mais preciosa que nós vamos ter na vida eterna, quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O que você acha que você vai fazer na eternidade, meu irmão? Eu lembro quando na escolinha dominical, quando nós íamos lá no Comuna Kids, a gente tinha muitas histórias e nossas apostilas falavam do céu. E toda a descrição do céu é que o céu ia ter ruas de ouro. Vocês lembram disso? Eu ficava imaginando, como é que não derrapa a rua de ouro? Né? Como é que, na cabeça de uma criança, né? Como é que funciona a rua de ouro? Como é que não vai haver doença? Eu sempre cresci com esse imaginário dessa eternidade, dessa vida eterna, com essas coisas, dessa maneira. Mas nunca me foi ensinado quando criança de que a vida eterna é estar eternamente com Deus. De que eu não vou só desfrutar das maravilhas que Jesus fala, né? Eu estou indo para o Pai e lá eu estou preparando morada para vocês, certo? Jesus não fala isso? Vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Mas a eternidade fala sobre estar para sempre com aquele que nos criou. Estar para sempre com aquele que desde o Éden criou eu e você para termos relacionamento com Ele. Jesus, em todo o seu conhecimento, em tudo que Ele viu, porque Jesus estava na criação, Jesus estava nessa eternidade, Ele fala, prestem atenção, a vida eterna começa quando conhecemos a Deus como único Senhor. Jesus viu tudo, Ele sabe tudo, Ele sabe o que passa na mente das pessoas. A Bíblia diz isso lá, quando Ele vê o que os fariseus estão pensando e responde o que os fariseus estão pensando. E Jesus, do alto da sua sabedoria, das suas informações, fala, não existe nada mais importante do que a vida eterna ser vivida com Deus, o Pai. E são palavras de Jesus. Mas o que é, meu irmão, minha irmã, então, a eternidade? O que é a eternidade? Eu quero ler um texto com vocês de Apocalipse.
que vai dar um pequeno trecho. Eu tinha colocado muito texto, mas ia ficar muito longo. E quando eu fico muito longo, as pessoas dormem no meio do culto. Então eu coloquei 2 trechos. Opa, quebrei o controle. Eu coloquei 2 trechos que vão falar especificamente sobre um deslumbre do que João viu, enquanto ele estava tendo aquela visão, ao qual o Senhor o levou para enxergar. Apocalipse 21, versículos 2 a 7. Eu vi então a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora tenta imaginar na sua mente as comparações. Como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. O tabernáculo representa a presença de Deus. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Isso é eternidade. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, faço novas todas as coisas. E em seguida ele disse: escreva isso, pois o que eu digo é digno de confiança e verdadeiro. E ainda disse: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso, aquele que perseverar, este é o vitorioso, que perseverar na aprovação, herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, Apocalipse 22, versículo 1 a 5. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos, nós, o adorarão, verão seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Glória a Jesus. Depois de você ler isso, meu irmão, minha irmã, você quer viver essa vida eterna? Quantos querem viver a vida eterna? Cara, mas Jesus acabou de dizer: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, Deus, como o único Senhor. Você percebe que a primeira descrição da Nova Jerusalém, ao qual o apóstolo João vê, é: o tabernáculo de Deus está entre os homens. O que a cruz fez por nós? Fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. A cruz fez o caminho para que pudéssemos viver a vida eterna. A cruz fez um caminho para que pudéssemos ter essa presença de Deus hoje no meu e no seu coração. Nós já deveríamos, meu irmão, minha irmã, estar vivendo a eternidade aqui, sabendo que a presença de Deus está no meio do seu povo. Não é só depois das coisas do Apocalipse, da tribulação, do milênio. É agora, começa agora. Porque isso de nós lança fora o medo. Por isso nós podemos orar para as pessoas elas serem curadas. Por isso nós podemos orar e os demônios fugirem no nome de Jesus. Por quê? Por quê, meu irmão, minha irmã?
Porque vida eterna é essa, conhecer a Deus como o único Senhor. Quem conhece a Deus tem autoridade, quem tem autoridade vive com o poder do Espírito Santo, e começa então, como nós cantamos, trazer o céu na terra. O céu na terra não é uma expressão vaga, a expressão do céu na terra é aqueles que estão vivendo a vida eterna aqui, e já estão mostrando para o mundo o que é viver com Deus. O que é viver com Deus? Por isso que, meus irmãos e irmãs, a eternidade ela existe, para que conheçamos as inesgotáveis glórias e os atributos de Deus. E aqui eu quero a sua atenção para algo muito importante, um ponto de reflexão muito importante nessa manhã. Quando nós pensamos que não temos mais nada para conhecer de Deus, nós perdemos o senso e o desejo pela eternidade. Quando tudo que Deus pode me dar é dinheiro ou cura, eu perco a vontade de conhecê-lo. Quando tudo que Deus pode me dar é uma bênção para esta vida terrena, eu perco o interesse de viver eternamente com Ele. Porque se eu, lá no céu, como nós lemos, não vou precisar de luz, porque Ele vai brilhar. Não vou precisar de dinheiro para comprar uma casa, porque Jesus já foi para preparar a morada para mim. Não vou precisar de dinheiro para comprar comida, porque a Bíblia diz no outro texto de Apocalipse, que eu não coloquei aqui, que haverá fartura. Se eu não vou precisar de carro para me locomover, porque eu vou estar com o meu corpo celestial. Se eu não vou precisar de remédio, gastar uma fortuna com remédio, porque eu posso pegar a folha da árvore da vida, que tem a cura para as nações, morder, mascar aquela folha e ser curado. O que eu vou fazer se eu não tiver problema? Preciso de Deus? Essa é a pergunta que eu fiz no meu coração. E eu preciso de Deus se eu não tivesse mais problemas? Ou eu só preciso de Deus enquanto nesta vida eu tenho problemas? Para que de alguma maneira vai que Ele, lá do seu alto e sublime trono, se compadece e faz alguma coisa para mim? Deus está interessado no meu e no seu coração. Mais do que o que Ele pode nos dar, Ele está interessado em nós. Por isso que Ele criou, lá no início, no Éden, a presença dEle em meio aos homens. E no final, com o Éden restaurado, é a presença dEle no meio dos homens. O motivo pelo qual Jesus veio, que foi por amor, é o mesmo motivo pelo qual Ele vai voltar, por amor. É o mesmo motivo. É o mesmo motivo. Quando nós falamos, eu não tenho nada mais para conhecer de Deus, nós perdemos esse interesse. Já conheço esse texto, já conheço essa Bíblia, já fiz isso. Tem gente atrás de conhecimento, mas não tem gente atrás de experiência, de vivência com Jesus. Pode estudar, mas se não tiver a vida de oração no quarto secreto que transforma, o conhecimento não valerá de nada. Porque Jesus fala de experimentar. Em nenhum versículo de Apocalipse existe referência a conhecimento. Existe sobre experiência. Experimentar do rio de água, experimentar das folhas. Só tem sobre experiência. E experiência, gente, não é buscar evento. Experiência fala de intimidade, relacionamento. Isso gera experiência. A gente pode começar a desfrutar e conhecer a mais desse Deus eterno, infalível, imutável, todo-poderoso, maravilhoso e digno agora, meu irmão, minha irmã. Porque a vida eterna começa agora, a partir do momento que cremos. Mas eu não poderia continuar essa mensagem sem colocar o trecho que também está em Mateus 21, ao qual João também vê o anjo dizendo para ele, para que traga um santo temor ao nosso coração como igreja, para entender que com Deus não se zomba, e de que a eternidade é sim para conhecê-lo.
O próprio João vai dizer que os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então isso também existe. Existe sim o juízo final. Existe sim onde todos nós prestaremos contas diante do nosso Deus. Mateus 5, Jesus fala que todo aquele que crê nele já foi transportado da morte para a vida. Então quando chegarmos diante do grande juiz do trono branco, que diz Apocalipse, Deus o Pai vai olhar e falar: eu vejo Jesus, porque Jesus é Senhor da sua vida, pode entrar nas bodas do Cordeiro. Mas aqueles que não têm Jesus serão julgados pelas suas atitudes. Todos diante, isso é o que a Bíblia diz. Isso traz um temor ao nosso coração, mas também um temor para aqueles que nós amamos neste mundo que ainda não conhecem a Jesus. Dói o seu e o meu coração se os nossos amigos e amigas falecerem sem conhecer a Cristo. Dói, gera tristeza no nosso coração. Ou nós estamos preocupados com a próxima faculdade, nós estamos preocupados com as próximas coisas que nós temos para fazer na nossa vida. Tudo bem, meu irmão, minha irmã, você pode fazer as coisas deste mundo, mas o fim não pode sair da nossa mente. Jesus Cristo voltará, e ou nós vamos viver eternamente com Ele e o Pai, ou viveremos eternamente longe. A gente pode fazer todas as coisas deste mundo, sem esquecer de Jesus, sem esquecer dele como prioridade. Por isso que Jesus, ele destrói o poder do pecado, não para a gente ter uma vida melhor aqui, mas para podermos ter um relacionamento com Deus o Pai, e começar a experimentar o que nós lemos em Apocalipse agora. A vida eterna é isso, que conheçam como o único Deus. João, ele tem uma revelação especial, e aqui eu quero concluir com vocês. O próprio apóstolo João, lá na sua carta em 1 João, ele volta a falar sobre a vida eterna. João fala sobre o anticristo. João tem a revelação toda do livro de Apocalipse. E lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 10, ele fala assim: quem crê no Filho de Deus, sabe em seu coração que esse testemunho, que ele disse nos versos anteriores, é verdadeiro. De que Jesus é mesmo o Filho de Deus. De que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, é que João fala em 1 João capítulo 4. Ele fala: esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama a Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. O evangelho de 1 João, a carta de 1 João vai dizer assim: como é que você pode dizer que você ama a Deus ao qual você não vê, se você não ama o teu irmão a quem você vê? Esse amar fala desta compaixão. Se não fazemos isso, o que podemos dizer? Estamos fazendo de Deus mentiroso. Amo a Deus, mas odeio o meu irmão. Faz de Deus mentiroso. É Bíblia, meus irmãos. E esse meu testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi essas coisas para que a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. João está escrevendo para nós, dizendo que nós que cremos, para a gente saber que nós temos a vida eterna. E aí ele acrescenta: essa palavra é para nós. Fala para o seu irmão, é para você essa palavra aí, ó. É para nós aqui, ó. Sabemos que os nascidos de Deus, o que está escrito, meu irmão, minha irmã? Não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Jesus veio não para nos dar uma vida melhor. Jesus veio para que a gente conheça o Deus verdadeiro. Agora, vivemos em
comunhão com o Deus verdadeiro. Porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. E como quase que jogado, o último versículo da carta de 1 João é: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Por que João deixou essa assim? Será que tinha um resto e deletaram? Cortaram o papiro e faltou o resto? Por que ele encerra com isso? E eu fiquei com isso no meu coração. Porque João está dizendo, a única coisa que pode nos impedir de viver a vida eterna é essa idolatria. Jesus já fez tudo por nós. Somos livres do poder do pecado. Mas a idolatria a nós mesmos é este pecado, a qual deliberadamente muitas vezes nós escolhemos. E nisso perdemos a visão da eternidade. Quando amamos mais do que este mundo pode nos dar, do que aquilo que Deus pode nos dar, perdemos a visão da eternidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, do pecado nós já fomos libertos na cruz. A banda pode subir aqui. Da condenação já fomos purificados na cruz, diz a Bíblia. Pelo seu sangue nós tivemos a nossa mente lavada. Do peso dos nossos pecados já fomos lavados na cruz. A cruz resolveu o que nos impedia a comunhão. Hoje eu e você temos um livre caminho. Portanto, meu irmão, minha irmã, a única coisa que pode roubar a nossa vida eterna é permanecermos com ídolos no nosso coração. Gustavo, o que é ídolo? Aquilo que rouba o lugar de Jesus no meu e no seu coração. É o que mais consome a nossa mente. É o que mais consome o nosso coração. É onde nós gastamos a nossa energia. Família pode ser um ídolo? Pode. O casamento pode ser um ídolo? Pode. Filho pode ser um ídolo? Pode. Trabalho pode ser um ídolo? Pode. Ministério pode ser um ídolo? Pode. Dinheiro pode ser um ídolo? Pode. Sexo pode ser um ídolo? Pode. O hedonismo, a satisfação própria. Eu fiz muito já, agora eu tenho meu tempo de descansar. Pode ser ídolo. Preocupação pode ser ídolo? Pode. Tem gente que é viciada em preocupação, não pode ficar bem. Que acha uma preocupação? Está roubando o lugar de Jesus. Está roubando os nossos olhos da vida eterna. E quando eu digo aqui, meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo que assim, se a gente tiver ido e a gente vai preocupado com essas coisas, nós perdemos a salvação, tá? Eu não estou dizendo isso. A vida eterna é para todo aquele que crê em Jesus. Só que a gente não vive a vida eterna aqui. A minha questão é essa, Jesus está falando, vocês podem viver a vida eterna aqui, agora, não precisa esperar morrer. Eu quero viver a vida eterna agora. Mas para isso eu preciso sondar o meu coração. A Bíblia fala que a idolatria é como um pecado de feitiçaria. Por quê? Porque o resultado final é egoísta, é a nossa própria satisfação. A feitiçaria substitui Deus por outros poderes espirituais alternativos, que tendem a atender no nosso tempo ao que nós queremos, fazendo com que a voz final sobre as nossas vidas seja nossa. Por isso que a Bíblia compara a feitiçaria. Por isso que a vida eterna é isso, meu irmão, minha irmã, é viver eternamente com um rei. E esse rei está vivo e nos ama. Ele não vai começar a reinar somente quando começar a Nova Jerusalém e os efeitos apocalípticos. Não, ele começa a viver hoje, porque Jesus Cristo é Senhor da nossa vida. Ele é o Rei eterno e exaltado, assentado nas regiões celestiais. Esse é Cristo Jesus. Nós não podemos viver debaixo do governo de um rei amável ao qual nós não amamos. Quem obedece a Jesus por amor começa a desfrutar da vida eterna aqui nessa terra, fluindo na presença do Pai. E eu trago essa mensagem, meus irmãos, com muito temor no meu coração. E quanto mais eu orava e buscava, eu falava, Senhor, eu preciso viver isso, Pai. Eu preciso viver com os meus olhos da eternidade, Senhor. Muito do meu tempo é gasto com as inseguranças desta vida, sendo que o Senhor disse, eu estou preparando um lugar para vocês, que você, Gustavo, não vai precisar se preocupar com nada. Olha para mim, filho, olha para o que eu tenho.
Não se gaste o seu tempo agradando as pessoas. Não gaste o seu tempo vivendo para ti, para si mesmo. Não gaste o seu tempo se fazendo tudo pelos teus filhos, pela tua esposa. Ensine os teus filhos sobre mim. Quero ensinar a minha Olivia e o Tito sobre Jesus, porque Jesus vai voltar, porque eu creio que eles vão ser a geração que vai ver Jesus voltar. Eu não quero que eles sejam enganados. Então eu preciso ensinar eles sobre isso. Preciso gastar mais tempo nisso do que talvez pagar um inglês para eles. Preciso gastar mais tempo lendo a Bíblia com eles. Que se eu obedecer a Jesus. E por último, meu irmão, minha irmã, antes de nós orarmos, eu quero deixar conselhos de Jesus para nós. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero que a gente só leia 5 versículos. A Bíblia diz isso, que Jesus disse: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem o quê? A vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Quem ama a sua vida a perde, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. É tempo de nós nos rendermos a Jesus para começar a desfrutar da vida eterna hoje. Obrigado pelo seu tempo, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos. Qual etapa você está? Eu acredito em Jesus. Sei que Ele existe, mas ainda não ouço a sua voz. Não, eu já ouço a voz de Jesus, mas eu não consigo obedecê-la e viver por ela. Não, Gustavo, eu tenho vivido e acreditado nas palavras de Jesus, mas eu tenho falhado num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Eu não sei qual etapa você está, meu irmão, minha irmã, mas saiba que qualquer uma delas que não está vivendo em completude, de forma completa, está roubando a vida eterna que Jesus Cristo tem para você e para mim nessa manhã. Por isso, com suas mãos no seu coração, diga isso: Pai, o que você tem roubado o meu coração de começar a viver essa vida eterna aqui hoje? Se você precisar se arrepender e se quebrantar diante do Senhor, faça isso. Senhor, eu creio que eu estou salvo, mas eu não quero viver a vida eterna só quando eu morrer, não. Eu quero desfrutar dessa realidade do céu aqui, Senhor. Eu quero viver dessa realidade do céu aqui, Senhor. Pai, nessa manhã nós, diante de Ti e diante das verdades da Tua palavra, entendemos, Pai, que não há nada mais importante, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para viver em relacionamento contigo. Eu peço, Pai, derrama na nossa igreja uma consciência de que não há vida sem se relacionar contigo, Deus. Que haja um santo anseio no nosso coração de amor pela Tua palavra, de gastarmos mais tempo com a Tua palavra do que com os nossos pensamentos. Porque não há nada mais precioso, são as Tuas palavras que trazem vida eterna a nós, Senhor. Por isso, nessa manhã, limpa o nosso coração. Nós vamos tomar a ceia e devemos sondar o nosso coração. Por isso, nessa manhã, nós sondamos o nosso coração. Se há algo em nós, algum caminho mau, se há em nós algo que tem nos impedido de realmente crer em Ti, Jesus, nas Tuas palavras, livra-nos disso. Nós nos arrependemos de não crer nas Tuas palavras, Jesus. Elas são palavras de vida eterna.
nos dá a visão e a compreensão de que a vida eterna é essa: conhecer a Ti como o único Senhor e crer em Jesus Cristo, ao qual o Pai enviou. Queremos ser íntimos Teus, Pai. Queremos orar Te chamando de Pai. Não queremos perder tempo com ressentimentos, desejando as coisas que este mundo pode nos dar. Mas nós queremos Jesus. Você pode orar isso, minha irmã? Dá-me Jesus. Diga isso: Senhor, me dá Jesus, Senhor. Enche-me de Ti, Jesus. Nós queremos a Tua santa presença. Nós queremos a Tua mente, Senhor. Nós queremos o Teu coração. Nós queremos a batida do Seu coração. Nós queremos os anseios do Teu coração. Nós queremos orar como o Senhor orou. Nós queremos sonhar com aquilo que o Senhor sonhou. Nós queremos obedecer ao Pai como o Senhor Jesus obedeceu ao Pai. Porque não há outra vida a não ser Jesus Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. É assim nós oramos. Em nome de Jesus.